Então a gente vai estudar a partir de agora o segundo aspecto, que é esse de dar um tratamento isonômico aos entes federativos do ponto de vista fiscal. Tudo bem? E esse aspecto, que é o segundo aspecto, se revela em 4 princípios que estão expressos na Constituição. Agora eu vou enunciar e vou explicar ele todo antes de falar os demais, tá? O primeiro princípio é o princípio da uniformidade geográfica. Princípio da uniformidade geográfica. Previstos no artigo 151, inciso 1 da Constituição. Princípio da uniformidade geográfica. O que diz esse princípio, gente? Diz que é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação a estados, ou ao Distrito Federal ou ao município, em detrimento de outros. Então vamos lá. Vou repetir que ele é autoexplicativo. O princípio da uniformidade geográfica. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou ao município, em detrimento de outro. Essa é a ideia, tá? Então, a regra geral é que a União não pode, por exemplo, criar um IPTU mais alto para um determinado Estado, mais baixo para outro Estado, né? Um IPI mais alto para um Estado, mais baixo para outro, sei lá, um IOF mais alto para um município e mais baixo para o outro. Não pode, tem que ser, ela tem que instituir tributos que sejam uniformes em todo o território nacional. Percebo que isso reflete uma preocupação com uma isonomia entre os entes federativos, certo? Nenhum ente pode ser prejudicado por uma tributação discriminatória ou favorecido por uma tributação discriminatória. Entenderam? Só que a própria Constituição estabelece uma exceção a esse princípio, que é a parte final do dispositivo. Ela admite que haja uma concessão de um tratamento discriminatório, esporadicamente, né, com incentivos fiscais, por exemplo, para promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Então, assim, ela está dizendo assim, olha, eu quero um federalismo simétrico, mas eu vou admitir um toque de assimetria se for necessário um tratamento diferenciado que vai gerar o desenvolvimento de uma área mais pobre do país, desenvolvimento socioeconômico de regiões mais carentes. Então, faz sentido, a Constituição permite que ela, por exemplo, estabeleça que o IPI, que é o Imposto de Produto Industrializado, no Piauí ou no Maranhão, seja mais baixo do que o IPI de São Paulo, para favorecer que indústrias migrem para Ceará e Maranhão, por exemplo, para que esses estados possam se desenvolver mais nas áreas mais carentes. Entenderam? Então a ideia é essa. O que não pode é, por exemplo, ter um tratamento para o Piauí, por exemplo, diferente do Maranhão, porque eles estão mais ou menos com o mesmo desenvolvimento socioeconômico, né? Não tem sentido ter um tratamento para Santa Catarina diferente do Rio Grande do Sul. Eles estão mais ou menos no mesmo desenvolvimento socioeconômico. Então, o que o princípio da uniformidade geográfica determina? Que a Constituição dê tratamento isonômico na instituição de tributos para todos os entes federativos, admitido a concessão de incentivos fiscais ou de um tratamento mais benéfico ali, diferenciado, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento socioeconômico de regiões que precisam desse fomento, tá? Aí é um toque de assimetria no nosso
federalismo que é simétrico. Tudo bem? Bom, esse é o primeiro princípio, tá, gente? Princípio da uniformidade geográfica. Tem um outro princípio que é o princípio da... Esse princípio não tem nome, tá, gente? Mas eu vou dar um nome para ele, para facilitar. Mas a doutrina não dá nome para esse princípio. É o princípio da isonomia tributária federativa. Tá? Vou dar esse nome por falta de um outro nome que a doutrina tenha dado. Princípio da isonomia tributária federativa. O que diz esse princípio? Também, esses princípios todos que eu estou trazendo para vocês estão preocupados com o Pacto Federativo. Até é legal fazer esse parênteses, tá? Porque tem gente que coloca esses princípios como princípios constitucionais tributários, da segunda limitação do poder tributário, que de fato delimita um pouco o poder tributário, tá? Mas me parece que eles estão muito mais relacionados ao Pacto Federativo do que aos direitos e garantias fundamentais. Por isso eu acho que é interessante tratar aqui com princípios do federalismo fiscal, tudo bem? Então eu trato de forma um pouco diferenciada. Não trato deles junto com legalidade, capacidade contributiva, eu trato no momento posterior. Mas tem autores que acham que eles estão dentro do grupo de princípios constitucionais tributários, tudo bem? Então vamos lá. Esse segundo princípio que eu vou trazer hoje para vocês. Pensa na seguinte situação. Eu sou professor da UF. Eu tenho um grande amigo que é professor tributário da UERJ. É o Gustavo da Gama. Tá? Então, eu, professor tributário da UF, e ele, professor tributário da UERJ. Passou no concurso lá, eu passei no concurso aqui. Tudo bem? Aí, a União diz assim: os servidores federais pagarão uma alíquota de 20% de imposto de renda. Os servidores públicos estaduais pagarão uma alíquota de 25%, mais alta, 25% de imposto de renda, federais 20%, estaduais 25%. Qual é a tendência dos servidores públicos que trabalham para o Estado? A tendência é eles fazerem concurso para a União. Porque, claro, eles vão pagar menos imposto de renda sendo servidores públicos federais, eles vão largar os cargos deles do Estado e vão fazer concurso público para a União. Isso pode gerar uma guerra federativa, né? E fazer uma atração de servidores públicos que prejudica estados e municípios. Então, esse princípio, ele veta que a União tribute a menor os seus servidores públicos em relação à tributação de imposto de renda aos servidores públicos de estados e municípios. Entendeu? Justamente para evitar esse desequilíbrio federativo. Então todo mundo vai querer sair dos estados melhores profissionais para virem para a União. Tudo bem? Outra situação que é contemplada nesse dispositivo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Já ouviram falar dos títulos da dívida pública? Isso é matéria de direito financeiro. Tá? Título da dívida pública. Todo mundo lembra? O que é o título da dívida pública? A União está precisando de dinheiro. Está precisando de receita nesse momento. Então o que ela faz? Ela emite títulos da dívida pública, dizendo assim: olha, eu estou emitindo 1 milhão de títulos da dívida pública, cada um vale R$1. Tudo bem? Porque eu estou precisando de R$1 milhão. Exemplo pouco, tá? Daqui a um ano, quem comprar esse título da dívida pública, eu vou devolver o dinheiro e ainda pagar os juros. Por exemplo, os juros de 10% ao ano. Tudo bem? Então, é uma forma de empréstimo, é uma operação de crédito. Tá? Ela fica com o dinheiro agora e depois paga o empréstimo, o título, com juros de 10%. Normalmente ela
atrela a Selic, essa taxa Selic. Mas vamos botar 10% aí, que também pode acontecer. Quer dizer, IPCA mais 5%, tem vários tipos de título. Bom, aí vamos supor que eu comprei um título da dívida pública, comprei, sei lá, 100 mil títulos de R$1, ou seja, eu apliquei 100 mil reais e daqui a um ano eu vou receber 10%. Quanto é que é 10% de 100 mil? 10 mil. Então eu vou receber 110 mil reais, concorda? Vocês concordam que esses 10 mil que eu recebi a mais é um rendimento que eu tive? Né? Existe um imposto que incide sobre rendimentos, sobre renda, que é um imposto de renda. Então, sobre esses 10 mil que eu vou receber de juros, eu vou ter que pagar imposto de renda. Tá legal? Vamos supor que ele seja de 20% de imposto de renda. Então, eu vou receber 10 mil na prática? Não, eu vou receber 10 mil menos 20%. 20% de 10 mil é 2 mil. Então, eu vou pagar 2 mil de imposto de renda. Vou receber só 8 mil. Tá legal? Então, quer dizer, nesse negócio que eu fiz com a União, era para eu receber 10 mil de juros. Mas como eu tenho que pagar imposto de renda, foi 20%, eu vou receber só 8 mil. Mas para quem investe, pessoal, isso tudo já é explicado. O cara já sabe que lá na frente vai ter que pagar imposto de renda. Tudo bem? Então, beleza. 8 mil ainda vale a pena para mim. Em algum momento, estados e municípios também podiam emitir títulos da dívida pública. Tá? Eles podiam emitir. Hoje já não pode mais, tem uma lei que está vedando. Mas antigamente, quando a Constituição foi feita, podia. Então vamos supor que o Estado do Rio de Janeiro emitisse também um título da dívida pública, dizendo, olha, é igualzinho, daqui a um ano eu vou te dar 10% de juros. Mas aí a União faz o seguinte, olha, em relação à renda que o sujeito vai ter por esse título da dívida pública federal, a tributação é 20%. Mas em relação aos títulos estaduais e municipais, o rendimento, o imposto de renda vai ser de 25%, em vez de 20%. Você acha que o investidor ele vai escolher qual título da dívida pública para investir, para comprar? O federal ou o estadual e o municipal vai pagar mais imposto? É claro que o federal. Então, esse dispositivo também diz assim, em relação aos rendimentos de títulos da dívida pública, que são vendidos pela União, ela não pode estabelecer um imposto de renda que seja menor do que aqueles dos estados e municípios, justamente para evitar essa guerra federativa. Entenderam isso? Eu vou ler agora o dispositivo. Esse dispositivo, pessoal, confesso que eu demorei muitos anos para aprender ele, tá? Eu tentei explicar ele da forma mais didática possível, mas ele é difícil de entender. Mas agora, lendo com essas explicações, eu acho que todo mundo vai entender. Tudo bem? De primeira. 151, inciso 2. É vedado à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores aos que fixar para as suas obrigações e para seus agentes. Entenderam? É vedado à União tributar a renda das obrigações da dívida pública e a remuneração dos agentes públicos de estados e municípios em níveis superiores ao que fixar para suas próprias obrigações e para seus agentes. Entenderam? Esse é o que a gente está chamando de princípio da isonomia tributária federativa.